Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Que é o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. E nós temos certeza, convicção da parte de Deus, que Deus nos deu uma palavra para liberar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então, em nome de Jesus, vai até o final dessa live, deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar ao seu coração. Antes de irmos para a palavra, eu gosto muito de glorificar o nome de Jesus com aquilo que Ele tem executado, com os projetos que Deus tem feito no nosso meio, com as bênçãos que o Senhor tem nos abençoado. Nós temos aqui em Rondonópolis um restaurante comunitário que se chama Restaurante Comunitário 5 Pães e 2 Peixinhos, aonde nós servimos diariamente de 30, 40, 50 refeições aqui. Antes dessas refeições, nós temos um culto, temos louvor, ministramos a palavra de Deus àqueles que estão em condição de rua, àqueles que não têm um prato de comida. Depois do restaurante, nós temos um projeto aqui chamado Triagem. Pastor, o que é a triagem? Qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil que está precisando de uma ajuda, precisando de um lugar para se internar, para tratar de problemas que ela não consegue resolver sozinho, nós estamos aqui de porta aberta. Não precisa ligar para o pastor Rodolfo, não precisa pedir autorização para o pastor Elias, que é o pastor do resgate. É só chegar aqui na igreja e pedir para ser feito com ele a triagem. Nós vamos ler as regras do nosso funcionamento. Ele assina um termo que ele concorda com o nosso funcionamento e ele já está internado, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Depois da triagem, nós temos um projeto chamado Resgate Vidas, Comunidade Terapêutica Resgate Vidas, onde nós temos hoje 3 unidades, com a capacidade de cuidar de 75 filhos, né? Homens que nós tratamos naquele lugar como filhos, e nós temos um princípio que recebemos da parte do Senhor. De graça nós recebemos, de graça nós temos dado. E nenhum dos projetos que nós estamos aqui compartilhando com você, nós não cobramos nenhum centavo, nenhuma remuneração financeira dos internos, porque nós acreditamos que o pai quem tesoura os filhos, e nós se portamos e se comportamos como pai espiritual desses meninos, para a honra e glória de Jesus, né? O tratamento do resgate é 9 meses, e depois que ele termina o tratamento do resgate, nós temos mais 2 projetos pós-resgate, que é uma Casa de Apoio Éden, e uma escola que se chama Escola O Chamado. Quem pode dizer glória a Deus? Pedro, te amo, hein, Pedro Bíblia, isso é importante para mim, cara. Queria chamar vocês aqui, que estão aqui com a gente hoje, para o pessoal conhecer vocês, porque a Escola O Chamado, vem aqui, gente, em nome de Jesus, porque a Escola O Chamado, a Casa de Apoio e a Triagem é onde eu estou aqui, e nossos filhos estão aqui, homens de Deus, um povo que Deus nos deu o privilégio de dar. Esse menino aqui, ó, cuidado com ele, o nome dele é Alex de Lara, meu filho. Zezinho é nosso obreiro, chega aqui mais perto. Roberto é o homem mais inteligente desse lugar aqui, ó. É São Paulino. Vamos dar um seja bem-vindo pro povo lá? No 3. No 3. 3. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Que permaneça para sempre na presença do Senhor. Aleluia! Esse povo bonito aqui, vem cá, Pedro, eu quero dar um abraço. Esse povo bonito aqui, mora aqui com a gente, ou está na triagem, ou está na escola, ou está na casa de apoio. E nós temos tido o prazer e o privilégio de cuidar de vocês. Deus nos deu um privilégio. Cuidar de vocês é um privilégio para nós. Amém? O chamado de Deus na vida de cada um é muito maior que o meu. Amo vocês profundamente. Amém? Deixa eu te dar um abraço, Pedro. Ao vivo. Quem crê, diga glória a Deus. Nós temos outros projetos aqui. Tem um projeto que ele se ampliou agora, que é o Jardim de Deus, onde nós cuidamos de 50 crianças, né? Crianças carentes, um café da manhã, almoço, café da tarde, lá no bairro carente aqui da nossa cidade. Nós temos um canal do YouTube também, Pastor Rodolfo Zay, tem algumas palavras lá para te abençoar.
Temos um Instagram agora, Rodolfo Zaio, entra lá, segue a gente. Nós temos postado algumas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu quero te pedir algo muito importante. O Evangelho de Cristo não mudou. Ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo. Mas as estratégias mudam. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças. Eu e o Fabão. O Fabão é uma ovelha que o Senhor me deu para cuidar há muitos anos. E nós fizemos muito evangelismo na rua. Tem um lugar aqui chamado Canaã, onde as pessoas, muitos dependentes químicos usam droga lá. E nós pregamos por muito tempo naquele lugar, eu e o Fabão junto, né? Nós levamos até tiro lá na Canaã já. Mas outro dia eu conto essa história. Amém? Mas, como eu estava dizendo, o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. Então o evangelismo não é mais pregar nas praças, não é pregar mais de casa em casa, apesar que isso funciona também. Só que o Senhor nos deu uma estratégia poderosa para evangelizar nesses dias, que é compartilhar a palavra de Deus. Então hoje você pode ser abençoado pela palavra, você vai ser abençoado pela palavra. E se você compartilhar essa palavra, eu estou compartilhando aqui a palavra na minha lista de transmissão, vou compartilhar no Face. Se você compartilhar essa palavra, eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas e mais pessoas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Quem crê, diga forte, glória a Deus. Então, se você crê... Eu acho que meu celular destravou. Se você crê nisso, compartilhe. Seja um bom evangelista. Trabalhe para o reino de Deus. Amém? Vou terminar aqui de compartilhar. Vou compartilhar agora aqui no Face. Estou te dando esse tempinho aí para você também fazer esse processo de compartilhamento nas suas redes sociais. Amém? Glória a Deus. Pronto. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, que está nos assistindo, ela está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29, 30. Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. É uma palavra muito conhecida. Muitas vezes ouvimos essa palavra. É uma palavra comum para nós. Mas você vai ver quantos segredos tem da parte de Deus para o nosso coração nessa noite. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, antes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar em nome de Jesus? Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua palavra poderosa, que tem poder para libertar todo aquele que crê. Como nós te amamos, Jesus. Como nós desejamos a tua presença. Que a tua palavra venha de confronto e de encontro aos corações daqueles que estão assistindo, daqueles que estão aqui, produzindo em nós frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do teu nome. Seja exaltado, glorificado e bendito entre nós, todos os dias da nossa existência sobre essa terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo de Deus me lembrou de algo que aconteceu essa semana, que me marcou muito o nosso irmão Igor. Quem não conhece o Igor, um dia você vai conhecer. É nosso evangelista, mídia social, o cara que faz todo esse trabalho para essa mensagem chegar até você. Te amo, tá, Igor? Essa semana nós fomos muito impactados. Eu recebi um áudio de uma mulher, eu não sei de onde, acho que era Pará,
um estado assim, num lugar assim. E essa mulher, ela dizia no áudio algo que me impactou profundamente. Ela disse que ela acordou de madrugada para orar por alguém que ela precisava perdoar. E que ela tinha muitos anos que ela não perdoava essa pessoa e ela tinha muita dificuldade. E antes de orar, ela pegou no telefone dela e olhou no Face. E de repente veio uma mensagem para ela. Você precisa perdoar. De uma ministração de alguns finais de semana para trás que nós ministramos aqui. E essa mulher ouviu essa mensagem e ela chorou muito. Porque ela identificou como resposta de Deus para o coração dela. Então, enquanto eu orava, eu tive lembranças disso no meu coração pelo Espírito Santo aqui agora. Para dizer a importância que é quando você compartilha essa palavra. Pessoas estão desesperadas nesses dias, precisando ouvir as revelações do céu sobre a vida delas. Então, por favor, seja um participante dessa obra. Não negligencie. A Bíblia diz que aquele que sabe que pode fazer o bem pelo seu irmão, mas não faz, esse está pecando. Então não negligencie fazer o bem. Quando você compartilha, pessoas desesperadas são encontradas pela palavra e são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu estou falando aqui para você compartilhar para que o nosso ministério seja promovido. Nós não precisamos de promoção. Toda promoção que nós precisamos, nós já temos, que é o coração de Deus e os olhos do Pai em nós, nos sustentando todos os dias. Quando você compartilha, você não está nos promovendo. Quando você compartilha, você está promovendo o reino e salvando vidas. Em nome de Jesus, creia nisso. Amém? A palavra de Deus que nós lemos aqui é uma palavra muito conhecida. Nós quantas vezes ouvimos esse versículo 28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes, muitas vezes, algo muito ruim acontece com a gente e a gente usa esse versículo. Quem já fez isso? Diga glória a Deus. Muitas vezes algo difícil acontece na nossa vida. O áudio tá bom, Joelber? O áudio tá bom? Muitas vezes algo estranho acontece na nossa vida e nós dizemos assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você que está nos assistindo e para você que está aqui, que nos nossos dias existe uma grande ilusão, existe uma grande turbulência, como eu posso dizer, um grande engano a respeito de quem ama a Deus. Porque a palavra diz aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma condição para que tudo coopere a seu favor. Qual é a condição, pastor? Você precisa amar a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se você não ama a Deus, as coisas de Deus não vão cooperar a seu favor. Então muitas vezes que aconteceu algo na sua vida e que você usou esse versículo, mas que você não amava a Deus, ou pensava que amava. Você estava usando esse versículo de uma forma incorreta. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é essa ilusão que nós temos nos nossos dias, Exílio. Que nós amamos a Deus, simplesmente de falar, eu amo a Deus. Igreja, a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Nós não amamos da boca para fora. Deus, Ele não está atrás de palavras românticas. Deus não está atrás de palavras persuasivas. Deus, quando Ele envia o seu Filho unigênito à terra, Ele está enviando um evangelho eterno. Jesus veio trazer um evangelho eterno. E o que é um evangelho eterno, pastor? O que isso significa? Jesus veio trazer um modelo de como eu e você devemos viver. E Jesus, em João 14, porque nós vamos começar essa mensagem derrubando na sua mente a ilusão que você ama a Deus. Igreja, porque amar a Deus ela não está relacionado com aquilo que eu falo. Escute isso. Fala para o seu irmão assim, ó, amar a Deus não está relacionado com aquilo que você fala. Amar a Deus está relacionado com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Eu vou provar isso nas escrituras para você. Abra a Bíblia em João capítulo 14, versículo 21.
João 14, 21. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24 de João 14. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Igreja, como fica claro aqui nesses dois versículos de João 14, quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Quem ama a Deus, igreja, ele guarda os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus são mandamentos de expressão das suas ações. Porque Deus, quais são os mandamentos, pastor, que Jesus deixou? De amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, o amor de Deus, porque Deus é o amor, se derrama no meu coração e eu começo a amar as pessoas como Jesus amou, que é o segundo mandamento que Jesus deixou. E em Lucas capítulo 6, escute isso, igreja. E em Lucas capítulo 6, do versículo 27 em diante, Jesus deixa claro esse comportamento que reflete de quem ama a Deus e de quem não ama a Deus. Ele diz assim que nós devemos, aquele que ama a Deus, deve orar e abençoar os seus inimigos. Em Lucas 6. Aquele que ama a Deus, quando ele é ferido no rosto, ele oferece a outra face. Quem ama a Deus, quando alguém fala mal dele, ele bendiz aquela pessoa. Quem ama a Deus, quando ele é roubado, quando roubam o celular dele, ele liga no celular para dar o carregador, colocar um crédito e abençoar o ladrão. Porque foi isso que Jesus disse em Lucas capítulo 6. Quem ama a Deus, ele não empresta quando pede para ele alguma coisa. Ele dá, porque Jesus disse isso, igreja. Você está entendendo que a prova e a expressão do meu amor por Deus não está nas minhas palavras, mas está nas minhas ações. E essa ilusão precisa cair hoje sobre a sua vida. Porque se você não amar a Deus, as coisas não vão cooperar para o bem na sua vida. Porque o versículo 8, o capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não ama a Deus, e tem uma ilusão que ama a Deus, e nas suas ações não tem o amor de Deus, o que vai acontecer com você? As coisas vão cooperar para o seu bem? As coisas vão cooperar para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento profissional, para a libertação que você precisa das drogas, do álcool, da prostituição? Vão cooperar, igreja? Não! É por isso que o inferno tem estado dentro das igrejas, destruindo as pessoas, porque o inferno ensinou muito bem ao ladrão matar, roubar e destruir e nos iludir. Quando nós temos uma ilusão na nossa mente e no nosso coração que amamos a Deus, mas quando alguém fere o nosso rosto, nós se vingamos. Quando alguém fere uma pessoa próxima a nós, um filho nosso, nós se vingamos. Quando alguém nos rouba, nós vamos no CISC, damos queixa no mínimo, ou saímos atrás dessa pessoa para se vingar dela. Quando nós, como igreja, se posicionamos politicamente em determinado partido e falamos mal de partidos A, B ou C, nós não amamos a Deus, porque nós não estamos expressando os mandamentos. E quando nós não expressamos o mandamento, Jesus foi muito claro. Foi ou não foi, Zezito? Aquele que não guarda a minha palavra, aquele que não guarda os meus mandamentos, este não me ama. Então eu vou traduzir o oposto do versículo 28. E nada vai cooperar para o seu bem. Porque você não ama a Deus, você pensa que ama. Igreja, e quando você não ama a Deus,
e pensa que ama, o inferno te alcança do mesmo jeito. E aí não é as coisas que cooperam para o seu bem, aí o inferno coopera para a sua destruição. Quem pode dizer misericórdia? A primeira coisa, pastor do céu, que palavra dura, que palavra difícil. Mas a primeira coisa que você precisa fazer ouvindo essa mensagem é reconhecer, é olhar para as suas ações e identificar que não tem o amor de Deus nas suas ações. E quando não tem o amor de Deus, não tem a palavra dele em você. E quando não tem a palavra dele em você, você não o ama. E você precisa reconhecer isso imediatamente. Porque essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para desfazer toda a obra do inferno na sua vida. Porque, igreja, se você se arrepender hoje, ouvindo essa mensagem, se você reconhecer hoje, diante dos homens e diante de Deus, que você não ama, Ele continua o mesmo, de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o amor, e Ele não resiste a um coração quebrantado. Mas você precisa se arrepender, você precisa reconhecer, você precisa declarar que não o ama e que a partir de hoje quer começar a se relacionar com Ele, que mora dentro de você profundamente, em arrependimento, em manifestação dele na sua vida e da sua manifestação na vida das outras pessoas a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Quem compreendeu esse versículo 8? Quem compreendeu esse versículo 28 do capítulo 8? Como temos dificuldades, esse versículo se tornou quase como um chavão no nosso meio. E muitas vezes você fala, como que eu amo o Senhor e tudo está tão bagunçado na minha vida? Pare um instante. Observe as suas ações com as pessoas. Observe essa palavra e se arrependa. Se o amor de Deus não está em você, se você não... João disse isso claramente nas epístolas que ele escreveu. Se você não consegue amar aquele que você vê, você não ama aquele que você não vê. E Paulo deixa claro aqui que as coisas cooperam para o bem somente daqueles que de verdade amam o Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem pode dizer aleluia? Vamos para o versículo 29. Olha só o que a palavra de Deus diz, versículo 29. Antes de nós falar do versículo 29, você consegue agora compreender algumas coisas da sua vida. E eu vou reforçar isso para você. Essa palavra não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. O primeiro passo para que as coisas mudem na sua vida, o primeiro passo para que você ame a Deus e comece todas as coisas a cooperar para o seu bem, é você se arrependendo. Renuncie o inferno que você está vivendo. Renuncie à desgraça que está sobre a sua vida hoje. E se volte a um Deus que morreu por você na cruz, que habita dentro de você e que está disponível, te esperando todos os dias para se relacionar intimamente com você e imprimir em você os mandamentos dele. Em nome de Jesus. Versículo 29. Pois o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Igreja, para você entender o versículo 29, olha o final do versículo 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós entendemos aqui que quem ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que manifesta Jesus nas suas ações. Amém, igreja? Mas quando você começa a viver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque se você for olhar todo o contexto de Romanos capítulo 8, está falando de um relacionamento profundo com o Espírito de Deus que habita dentro de você.
A primeira coisa que o Espírito vai fazer em você é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que o Espírito vai fazer com você é imprimir as leis e os mandamentos do Senhor no seu coração. E automaticamente, quando ela está impressa no seu coração, ela se manifesta nas suas ações. Quem crê, diga glória a Deus. Mas a segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos chamar para o nosso propósito. É nos chamar para o nosso chamado. É nos chamar para a obra que Deus tem para as nossas vidas. Que Ele antes já predestinou, antes da fundação do mundo. Pastor, que predestinação é essa? Deus, antes de você nascer sobre essa terra, você foi gerado nele. E Ele tem um plano perfeito para você, que Ele escreveu antes da fundação do mundo. Ele já sabia que o Filho dele viria sobre a terra, morrer pelos seus pecados, te aceitar do jeito que você é. E aqueles que creem e são batizados, são transformados à imagem do seu Filho, através do Espírito que vem habitar dentro de nós. E a nova natureza nos transforma agora em filhos e filhas de Deus, aonde Jesus foi o primogênito. É isso que nós lemos no final do versículo 28 e no começo do versículo 29, que Deus nos chama para o propósito, que Ele já nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, o primogênito entre muitos irmãos. Mas agora é sobre esse propósito que eu quero falar. E que nós, nos nossos dias, entendemos pouco sobre o chamado de Deus, sobre a vida dos filhos dele na terra. Mas é muito simples entender isso, porque muitos de nós acreditam que o chamado de Deus para a nossa vida é pregar. Muitos de nós acreditam que o chamado é cantar. Muitos de nós acreditam que o chamado é ser conhecido na nossa geração e influenciar a muitos. Nós temos essa ilusão como chamado. Igreja, isso faz parte do chamado, mas não é o propósito principal do chamado de Deus para os seus filhos. Escute isso, você que está assistindo. Jesus é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele é o modelo. A Bíblia diz isso aqui no versículo 29. Em Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressão exata da vontade de Deus para os homens. E eu vou te contar um segredo. Jesus um dia, perguntado sobre o que é que os homens precisam fazer para executar a obra de Deus, Jesus disse assim, crê no Filho que Ele enviou. Sabe qual era o propósito principal de Jesus? Sabe qual era o propósito principal do modelo? Sabe qual era o propósito principal do Alfa e do Ômega, Jesus de Nazaré? O nosso exemplo era morrer na cruz por todas as gerações. O propósito de Deus para o seu primogênito era moê-lo. Era colocar sobre ele uma coroa de espinhos. Era um chicote estralar nas suas costas. Era ele morrer numa cruz, pelado, sendo humilhado pelos homens e dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então a minha pergunta é simples para você que está me assistindo: qual é o propósito que o Espírito de Deus que habita dentro de você, filho da verdade, filho de Deus, chamou você para executar na terra? A matemática é simples, a conta é simples. Nós que não queremos abrir os olhos e enxergar, se para o primogênito, se para o primeiro, se para aquele que era antes de todas as coisas, Deus tinha nessa terra a cruz. O que você acha, filho de Deus, que é o propósito do seu Pai na sua vida nessa terra? Quem está entendendo essa palavra, igreja? A igreja se perdeu porque ela não quer acreditar no que eu vou falar.
O propósito de Jesus para a sua vida o propósito do Pai e de Jesus para a sua vida é o mesmo propósito que estava sobre o Filho. A cruz. O Jesus foi muito claro sobre isso. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Pastor, o que você está falando? Você está falando que Jesus quer que eu sofra nessa terra? Jesus, e o evangelho dele é cruz sobre a nossa carne, todos os dias neste tempo presente, e já nesse tempo presente, prazeres inefáveis para o céu que está dentro de nós, e para a glória eterna que teremos com ele. Jesus, na entrada triunfal, ele disse assim, lá em João capítulo 12, ele disse assim, que aquele que ama a sua vida neste mundo, perdeu. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, achou a vida eterna. Eu vou traduzir, aquele que se apaixona pela cruz, nessa pequena passagem na vida, encontrou a eternidade dentro dele, e viverá em glória com o Pai. Mas aquele que renuncia à cruz, o evangelho, igreja, que não te aponta para a cruz, o evangelho que não te ensina não ter mais direito, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é você estar certo, é você ter toda a razão, é você não ter feito nada de errado, e mesmo assim a sua cruz te alcança. Porque Jesus era guiado pelo Espírito que habitava dentro dele, e o Espírito o levou ao Monte Caveira, pelado, e o Espírito colocou essas palavras em sua boca: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Igreja, nós em algum momento da história nos perdemos. Nós em algum momento da história não entendemos o que Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Quando Jesus disse isso, em João capítulo 12, na entrada triunfal, a Bíblia é muito clara. Ele diz assim: eu vou ser levantado. Quando eu for levantado, todos os olhos serão atraídos a mim. Onde Jesus foi levantado, igreja? Jesus foi levantado em cima do Monte Caveira, crucificado. E a Bíblia diz embaixo, João, guiado pelo Espírito de Deus, ele deixa claro, Jesus estava falando do tipo de morte que ele teria. Vivemos em dias que a igreja não suporta essa mensagem, que a igreja não suporta dizer que eu preciso perder a minha justiça própria, que eu preciso perder a minha razão, que eu não posso ter direito, que eu tenho que amar mesmo aqueles que me perseguem quando eu estou certo, quanto mais quando eu estou errado. Paulo disse que eu tenho que suportar aqueles que me devoram. Vivemos em um dia como meninos mimados. Quando a perseguição chega, fala assim: eu não aguento mais. Então continua vivendo o inferno que tem dominado a sua vida. Continua vivendo as ilusões que tem dominado a sua história. Porque se você não aguenta e não suporta essa cruz que Jesus liberou sobre a sua vida, você não merece a eternidade. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, ainda não é comparada àquilo que Jesus sofreu por você. Não se iluda, se arrependa
Eu vou dizer algo para você. Todos os dias você chora, todos os dias você lamenta os problemas e o inferno que te cerca. Mas todos os dias o Espírito te traz a oportunidade de amar essas pessoas como Jesus amou, para que você rompa com isso. E você tem rejeitado a sua cruz. Você tem rejeitado o propósito daquele que te predestinou antes da fundação do mundo, para ser a imagem do seu primogênito. Quem está entendendo isso, igreja? E a pergunta que eu quero deixar para você: quantas vezes você tem negligenciado o propósito de Deus? Quantas vezes hoje você negligenciou a sua cruz? Muitos passam dias e dias orando, dias e dias lendo a Bíblia, dias e dias jejuando. Mas quando a cruz dele chega, quando ele precisa manifestar Cristo nas suas ações, ele dá uma bica na cruz e sai dançando igual o Michael Jackson, e não quer mais aquilo para a vida dele. Quem já viveu isso? Quem já passou por isso? Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para gerar em você arrependimento genuíno. O propósito daqueles que amam a Deus. Escute isso que eu vou falar agora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você de fato começar a se relacionar com o Deus que habita dentro de você, você de fato começará a manifestar Jesus nas suas ações. Você de fato começará a amá-lo de verdade. E as coisas começarão a te alcançar. E tudo vai começar a fluir na sua vida. Mas, igreja, também o seu propósito te alcançará. Também o propósito que Deus predestinou para você antes da fundação do mundo, que era ser filho de Deus e manifestar a eternidade através do amor incondicional, através da sua cruz entre os homens, também vai te alcançar. E quando você rejeitar a cruz, quando você rejeita amar como Jesus amou, você está rejeitando o Deus que tem maravilhas e a eternidade para você. O problema dos nossos dias é que os homens estão com os olhos na terra. Parece que a nossa eternidade é os 100 anos que viveremos sobre essa terra. Não é, igreja. A morte é o prazer daqueles que creem em Jesus. E o começo da gloriosa e maravilhosa presença de Deus face a face. Oh, como você precisa entender isso, igreja. Como a igreja brasileira precisa entender isso. Como ela precisa compreender isso. Versículo 30. E os que antes predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E ao que justificou, a estes também glorificou. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Escute isso. Alex, Lara, você libera o Fábio sair do limite dele um pouquinho? Chega aqui perto de mim. Pode continuar tocando. Olha o que Paulo diz. Que aquele que predestinou, quem que te predestinou antes da fundação do mundo? Deus, amém? Ele te chamou, amém? E quando ele te chamou, como ele te chamou? Qual era o estado que você estava? Qual era o estado que Paulo estava? E qual era o estado que eu estava quando Deus me chamou? Quando Deus me chamou, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, quando Deus chamou o Fabão, que eu conheço a história, quando Deus te chamou,
você estava em densas trevas. Você estava mergulhado no lamaçal do pecado e na podridão do inferno. É verdade ou não é? Então, nesse versículo 30, se resume o evangelho de Cristo. Ele te chamou do jeito que você estava. Por quê, pastor? Porque ele já tinha uma história escrita para você antes da fundação do mundo. Por isso que ele olhou para você em densas trevas, Fábio, e te achou e te chamou do mesmo jeito. Ele não estava olhando a condição que você estava, mas ele estava olhando aquilo que ele tinha escrito sobre você. Por isso que o evangelho é, Igor, ele aceitando a humanidade do jeito que ela é. Mas essa é a primeira fase do evangelho. A segunda fase é o mesmo que te predestinou, o mesmo que te chamou, agora ele te justificou. Quem pode dizer glória a Deus? Pastor, o que é justificação de Deus? Eu vou dizer simples, filho. Quem fez o Fábio foi Deus. Quem fez esse homem bonitão foi Deus. E Deus fez um corpo que eu estou pegando, uma alma que eu não consigo pegar, e um espírito no Fábio. É verdade ou não é? É verdade ou não é? E Deus é amor. É ou não é, igreja? Quando Deus formou o Fábio, Ele formou o Fábio para ter relacionamento, intimidade. Ele formou o Fábio para tocar no Fábio. Foi ou não foi? Eu e você também, que está me assistindo. Nós fomos criados para ser tocados por Deus. Nós fomos criados para receber o amor de Deus dentro da nossa alma. Mas o primeiro Adão pecou. Nós conhecemos a história. E nós fomos arrancados do jardim do Éden. E fomos concebidos todo em pecado, longe da presença de Deus, longe do amor de Deus. E quando nós nascemos neste mundo, longe do Éden, nós ao invés de receber o amor, como nós fomos criados para receber, recebemos abuso sexual, recebemos rejeição, abandono paterno, recebemos toda a maldade do inferno na nossa alma. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Ou só eu recebi isso? Eu tenho certeza que você também recebeu isso. Por isso que aquele que te chama do jeito que você está, ele também te justifica. O que é isso, pastor? A alma do Fábio, que foi ferida pelos homens, que foi ferida pelo inferno, que foi ferida pela essa vida, que estava separada de Deus, agora, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo chamado dele, por aquilo que ele predestinou a nós, e porque ele é justo, ele nos aceita do jeito que nós somos, para tocar de novo na nossa alma, nos curar e nos justificar. Quem está entendendo isso, igreja? Por isso que ele nos chama do jeito que nós estamos, porque ele sabe quem ele é. Por isso que ele não se importa com aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele não se importa com o seu pecado, porque ele sabe que ele é poderoso para tocar na sua alma e justificar a injustiça que foi feita com você. Porque a transgressão se multiplicou do primeiro Adão para nós. Mas não foi eu e nem você que transgredimos como ele. Mas Jesus, o segundo Adão, olha só o que ele fez por nós, igreja. Ele escreveu uma história. Nós se desviamos dessa história. Ele nos chama, mesmo nós totalmente fora dessa história, totalmente presos ao pecado, ele nos aceita. E depois que ele nos aceita, ele começa a tocar em nós e começa a curar a nossa alma. Ele começa a nos justificar. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Ele começa a nos curar e nos libertar. Mas ele começa... Pode ir lá, por favor, muito obrigado. Ele começa a nos curar, ele começa a nos justificar para um propósito. Porque eu falei que no versículo 30 está todo o propósito de Deus e do Evangelho. Olha só,
além de nos chamar, ó só, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e agora Ele quer nos glorificar. Quem pode dizer glória a Deus? E você precisa entender o que é nos glorificar. Eu já falei um pouquinho aqui. O que é glorificar o Pai? Quando que um filho glorifica o seu pai? Quando ele faz aquilo que agrada o coração do seu pai. Eu vou dar um exemplo. O pai, toda a vida teve um sonho de ser médico, mas as suas condições financeiras não deixou. Ele teve um filho, e ele trabalhou muito, e ele se empenhou muito, e ele gerou com amor no coração do seu filho ser médico. E ele e o filho um dia conquista e se forma em medicina. O que esse filho fez pelo seu pai? O que esse filho fez pelo seu pai? Ele glorificou o seu pai. Ele realizou o desejo do coração desse pai amoroso. E é isso que o evangelho é. Jesus tem uma história para você já escrita. E não interessa o que você fez, Ele te chama do jeito que você é, para que Ele te cure, te transforme, e agora você o glorifique. Como pastor, que eu posso glorificá-lo? Tomando a sua cruz e morrendo pela sua geração. Porque, igreja, Jesus era o modelo, e Ele glorificou o Pai, morrendo por nós. E você é filho dele e irmão do primogênito. Você só glorificará a Deus o dia que você entender que o propósito dele é que você seja moído na sua geração, para que outros venham a crer em Deus como você crê, e sejam também transformados à imagem do primogênito. O que queima no coração do Deus da eternidade, quem está entendendo isso, igreja? O que queima no coração do seu pai é ter filhos. E só existe uma maneira de produzir filhos, e essa maneira é cruz, morte, renúncia, é ser perseguido e amar as pessoas como Cristo amou. Como você precisa entender isso? Como a igreja dos nossos dias precisa entender isso. Como estamos longe de glorificar ao Senhor. Entendemos muito de chamado, entendemos muito da predestinação, entendemos muito da justificação, mas não glorificamos Deus nas nossas ações. Não realizamos e não fazemos a vontade do Pai. E meu último apelo para você nessa noite é que você se arrependa novamente e reconheça quem você é. Se você não amava o Senhor, reconheça que você não o amava. Se você não entendia o seu propósito, que era a cruz, reconheça que você não entendia. Se você não entendia o que era glorificar ao Pai, eu quero orar por você. Você que quer, daqui em diante, que uma mudança aconteça na sua história. Que você que quer que daqui em diante o Evangelho de Cristo reine nas suas ações. Pastor, como vai ser essa oração? A minha oração será muito simples. Para que mais uma vez a misericórdia de Deus te alcance, juntamente com a cruz que você precisa amar como Jesus amou. Se você quer essa oração, se essa palavra falou no seu coração, se você reconhece que precisa desse evangelho, fique de pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Fique na posição de receber. Amigo Jesus, o teu evangelho é poder de Deus. Essa palavra o Senhor ministrou ao meu coração. Essa palavra não é minha, mas é tua. Então eu te peço algo do mais íntimo do meu ser. Toca agora, Jesus. Toca agora todos os corações arrependidos. Toque com a tua presença gloriosa.
Incendeie os corações. Reacenda as chamas que foram apagadas por ti, Jesus. Batiza essa palavra com o teu fogo e com a tua presença, para que elas produzam de fato frutos dignos de arrependimento. Pai, é isso que nós declaramos sobre o Brasil. É isso que nós declaramos sobre a igreja no Brasil. Que elas entendam que o Senhor nos predestinou, que o Senhor nos chamou, que o Senhor quer nos justificar, para que nós glorifiquemos o Senhor, como Jesus te glorificou naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso que nós declaramos sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Nós também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Nós damos uma ordem a toda enfermidade na alma. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Você que essa palavra falou com você. Você que foi tocado pela presença de Jesus. Você que foi abençoado por essa mensagem do reino. Abençoe outras vidas. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém.